está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Abre-se a nós, nesta tarde, uma das páginas mais tocantes das Sagradas Escrituras. Um homem que, vítima de si mesmo e da preocupação pelos bens, foi sequestrado das coisas que mais importam. Se perdeu como nós nos perdemos, na incapacidade de compreender que o dinheiro é uma bênção, mas ele tem que ser usado para nos aproximar daquilo que vem de graça. Porque as coisas mais importantes da vida não têm preço, mas perdê-las nos custará muito. É uma das páginas tocantes e tão profundas que é dela que o Papa Francisco tira o seu lema. Todo bispo escolhe, e nós também padres, um lema para ser de alguma forma a inspiração do seu ministério. E o Papa Francisco tem o seu lema, que é uma tradução desta passagem bela das Sagradas Escrituras, relida por São Beda o Venerável. O lema do Papa Francisco é miserando atque eligendo. Olhou com misericórdia e o elegeu. É uma maneira que São Beda, num dos seus sermões, tenta traduzir este olhar que roubou Mateus de si mesmo. Este olhar que encontrou e alcançou no coração de Mateus um tesouro que não está à mercê da traça que corrói ou daquilo que o ladrão pode roubar. No entanto, não vamos nos ater nesta reflexão sobre São Mateus. Vamos nos ater sobre Deus, porque resta a nós uma pergunta interessante. Como é que Deus é capaz de sentir misericórdia? Porque misericórdia é alguma coisa que a gente sente na medida em que nós nos lançamos em direção a alguém que é mais fraco do que nós, mais limitado, e vamos em direção a ele com misericórdia e com compaixão, porque ecoa a nossa própria fraqueza. Mas Deus, em si mesmo, é imutável, perfeito, santo, idêntico a si mesmo. Nós compreendemos que a Trindade é amor. Há alguns dias atrás celebrávamos a Santíssima Trindade, que não é outra coisa. O Pai é aquele que ama, o Filho é o amado, e o amor entre os dois é tão intenso que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio Espírito Santo. Mas como é que Deus pode ser capaz de sentir misericórdia? Não seria suficiente a justiça de punir e de condenar a criação que segue numa direção oposta dos seus desígnios? É interessante quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, que nos ajuda a entender o que isso significa. De todos os profetas das Sagradas Escrituras, Oséias é um dos mais irônicos, porque é natural que o profeta ele profetize e fale de Deus e de sua palavra a partir da própria vida. E, às vezes, ao falar em nome de Deus, custa-lhes a própria vida, não é? Pensemos, profetas foram apedrejados, se diz que Isaías foi cerrado no meio. Agora, Oséias tem uma profecia, uma ironia. A profecia dele vem do fato de que ele se casou com uma mulher que era um pouco fogosa. Ele era apaixonado por uma mulher que não conseguia ter um homem só. Ela era um pouco animadinha, tipo a esposa do padeiro do Alto da Compadecida. E então, a partir desta sua dor de amar por dois e ter que sofrer sozinho, ele consegue perceber nesta dor aquele que é o sentimento de Deus com relação a nós. E aí vamos conseguir entender como é que Deus é capaz de amar por misericórdia.
porque o amor de misericórdia não é alguma coisa que o outro mereça, mas é algo que parte de nós e que inclusive nos vira do avesso. Se nós formos lá ao capítulo 11, versículo 8 da profecia de Oséias, Deus diz: o meu coração se contorce e se volta contra mim mesmo, e por isso sou capaz de perdoar. O que é muito irônico, porque esta expressão contorcer-se, voltar-se contra si mesmo, que é o rapar no hebraico, é a mesma expressão usada para indicar a loucura de Sodoma e de Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra estavam perdidas e voltados, assim, meio sem ter controle sobre os próprios sentimentos, o próprio Deus diz que é isto o que Ele sente no seu amor em direção a nós. Obviamente, a base desta expressão poética é a dor que o próprio profeta sente e que se torna ocasião para a revelação de Deus. E o que é muito profundo nessa profecia de Oséias é porque ela inverte a ordem. E Oséias, de alguma forma, antecipa aquilo que vai se realizar no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento era assim: o povo cometia o pecado, tinha que se converter, então Deus perdoava. Essa era a lógica natural. Sem perdão não pode haver possibilidade de arrependimento. Mas em Oséias há uma inversão. Primeiro vem o amor do apaixonado, que não pode fazer outra coisa que senão a amar, que é vítima de si mesmo pelo próprio amor. E a palavra misericórdia no hebraico, ela é seríssima, porque ela é rahamim, é o útero da mulher, é o rim, é aquela sensação que a gente tem com aquela vontade de torcer o pescoço dos nossos filhos. Eu trouxe a esse mundo, eu posso tirar, mas aquilo me volta contra mim mesmo e eu sou devolvido a mim e dou ao meu filho um amor que ele não merece. Porque devo ser fiel a mim mesmo, não é? E como nos lembra Hamlet, alguém que é fiel a si mesmo jamais será falso com os outros. Esta é uma bela inversão no Antigo Testamento e que prepara para o Novo aquilo que São Mateus experimenta antes de tudo no Evangelho que nós acabamos de escutar. E é muito interessante porque corrige uma imagem que nós podemos ter de Deus em nossa cabeça. A imagem de um Deus que está sempre à espreita dos nossos pecados, pronto a nos punir e que não nos conhece. Quando, na verdade, o Salmo 102 diz que Deus é capaz de se compadecer de nós, como um pai se compadece dos seus filhos, porque Ele sabe de que barro nós somos feitos. Foi Ele que nos modelou. Lá onde nós fugimos da voz de Deus, lá naquele jardim, não conseguindo reconhecer as nossas faltas e os nossos limites, lá onde nós imaginamos que a voz de Deus nos condena, é precisamente Ele, com a voz suave de um pastor, dizendo: vem e segue-me, não há nada em você que eu não conheça, portanto não há pecado que não possa ser curado. Porque, aliás, Ele veio como pastor para procurar a ovelha que se perdeu do seu amor no jardim do Éder. Veio para procurar e salvar aquilo que estava já perdido. Nesta profecia de Oséias, podemos nós dizer algo que vou me arriscar. Alguns podem pensar que é uma heresia. Deus não nos perdoa por aquilo que nós merecemos. O amor de Deus vem antes de tudo e a sua misericórdia suplanta a nossa fraqueza, até mesmo antes que nós nos arrependamos. É muito curioso, porque a noção clássica que nós temos de Deus, que até Santo Tomás de Aquino utiliza-se para expressar, ela vem de Aristóteles, é de que Deus é um motor imóvel. O que significa um motor imóvel? Tudo aquilo que move é movido por uma outra coisa. Mas Deus é aquele que move todas as coisas sem ser movido. O Deus de Aristóteles, ele é impassível, ele é perfeito, entende? Ele não sente dor. Mas o Deus do Antigo Testamento, o Deus cuja face se mostra em Jesus Cristo, ele é inquieto, ele é ciumento, ele é apaixonado, volta-se a si mesmo, porque tem em cada um de nós a sua mais preciosa herança. E eu brinquei, aquilo que eu digo, se não é uma heresia, foi só para provocar a direita e a esquerda, porque gosto de ser direto. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus nos amou e nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, não é uma questão de mérito, de merecimento de nenhum de nós. É isso que os fariseus não conseguem entender. Eles se julgam detentores da alfândega do céu, querem a medida, a risca. É assim mesmo, não é? Alguém que não dá conta das próprias fraquezas está sempre fadado a punir nos outros as próprias imperfeições. Como diz a própria Ofélia na peça Hamlet, os padres têm o hábito
de nos mandar ao céu com sacrifícios e construir para si mesmo um caminho de flores. Os padres da Dinamarca, não os daqui. Deus volta-se contra si mesmo e acha dentro de si, nas próprias entranhas, esta misericórdia, que é a única força capaz de nos salvar, porque o amor verdadeiro, às vezes, é apesar de. E aqui muito precioso. Podemos dizer aqui com toda a vênia e todo respeito a Santo Tomás de Aquino, que era mais santo do que eu, mas o nosso Deus não é um motor imóvel. Ele se move no coração de uma mãe, uma hora dessa, à espera de que o filho preso mais uma vez possa voltar. Se move na direção de alguém que luta para fazer, mesmo com todas as dificuldades do seu casamento, um pedaço do céu. Se move junto com o coração de cada um de nós quando temos que perdoar alguém que nos ofendeu, devolvendo o outro a si mesmo e não se deixando sair do eixo, mesmo diante de injúrias, calúnias e interdições. O nosso Deus tem zelo, sente ciúme, está inquieto à espera de que nós deixemos de ser vítimas de nós mesmos e sejamos atraídos e curados pelo seu amor. Vem e segue-me. É aquilo que Mateus escuta e que o devolve a si mesmo. É invadido por este amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, como disse, procurar e salvar o que estava perdido. Mas podemos assim nos perguntar, aprofundando ainda mais neste evangelho, o que é que motiva Mateus a se levantar tão rapidamente? Ele, vítima de si e dos próprios bens, e é assim, não é? Quando não reconhecemos em nossa vida o amor de Deus, tenderemos a mendigar outros amores, teremos que ter as nossas mãos cheias, porque o nosso coração está vazio, não é? Para quem sabe alguma pessoa ou alguma circunstância dê a nós aquilo que sabemos não ter. É preciso ir ao capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. Quando, naquela passagem, Jesus é testado pelos fariseus que perguntam, é lícito ou não pagar impostos a César? E Jesus diz assim, tragam aqui uma moeda. E aí eles trazem a moeda e ele pergunta, de quem é o rosto na moeda? E eles dizem, lógico, que é de César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta passagem do próprio Evangelho de Mateus nos ajuda a entender o que o leva a sair da coletoria de impostos. Porque o dinheiro tem as suas próprias prisões. Se quem luta pelo dinheiro, por ele perecerá. O dinheiro é uma bênção, mas ele tem que ser para nós e não nós para ele. No entanto, nós somos de Deus. Nós somos imagem de Deus. Fomos feitos para parecer com ele. E é isso certamente aquilo que Mateus reconhece ao escutar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não foi feito para ser segundo a imagem dos bens e dos dinheiros e do próprio egoísmo. Porque vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que nós fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, nosso casamento, nossa vocação, tudo isso tem que ser um reflexo da bondade e do amor de Deus. E não nos esqueçamos, é assim que Cristo termina o Evangelho dizendo aos fariseus, e depois aprender o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Não é que os sacrifícios não sejam necessários, mas antes que haja sacrifício, é preciso que haja misericórdia. É por isso que disse, repito, parece olhando as Sagradas Escrituras e olhando para a minha vida, como deve ser também na vida de cada um de nós, que Deus, ao ranger os seus dentes, porque nós somos filhos pirracentos, ele foi aprendendo a amar e foi aprendendo a ter misericórdia pela história do povo e também por cada um de nós. E é um exercício de aprendizado também a nós, porque vai lembrar São Vicente de Paulo, a misericórdia é o segredo mais íntimo do coração de Deus. Só que nós fazemos a experiência de Deus que nos perdoa apesar de nós e da sua graça que nós não merecemos, a gente é capaz de também, da maneira como fomos curados, nos arriscarmos a curar uns aos outros, não é? Porque não raro o que mais nos dificulta a sermos misericordiosos uns com os outros em nosso casamento, naquilo que somos chamados a fazer, no cuidado dos nossos filhos, em quem trabalha conosco, é porque nós temos zonas obscuras dentro de nós, não é? E cada vez que o outro vem a nós com a sua indigência, com a sua interdição, com a sua falha, ele nos recorda que nós ainda não aceitamos, que somos miseráveis, somos fracos e precisamos também de que alguém nos suporte.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,